Olá, vamos dar mais um passo rumo à sua aprovação. Nós vamos discutir hoje uma questão, que é a questão número 22 da prova do Instituto Federal do Ceará de 2021, prova de matemática básica, prova tipo A, código 1050, em que ela fala o seguinte, que o módulo da diferença entre os valores de z, pertencente aos números complexos, tais que z é igual a raiz de 3 menos 4i, aí ele dá as opções, A igual a 2, B igual a 2 raiz de 5, C igual a 4, D igual a 5. Então vamos discutir essa questão, mostrar a resolução dela detalhada, passo a passo, e verificar qual é a opção correta. Lembra que Z é um número complexo, lembra que Z tem uma forma, A forma desse número Z é Z igual a mais BI. O número complexo é composto de duas parcelas, Uma parcela real, A, e uma parcela aqui que é a sua parcela imaginária. Um coeficiente B e o I, que é a unidade imaginária. Bem, se Z é igual a mais BI, nós podemos substituir essa forma aqui, na forma de duas parcelas, no lugar de Z, começando a resolução do exercício, escrevendo que A mais BI é a raiz quadrada de 3 menos 4i. Nós elevamos ao quadrado os dois lados dessa igualdade. Leva este lado ao quadrado e este lado ao quadrado. Deste lado aqui nós eliminamos a raiz. E nós temos que o quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais duas vezes a vezes b vezes i, mais o quadrado do segundo. Só que lembra que b ao quadrado e i ao quadrado, o i ao quadrado é menos 1. Lembra que i é a unidade imaginária, i ao quadrado é igual a menos 1. E i ao quadrado sendo menos 1, essa parcela fica negativa, menos b quadrado. Então, aqui é um quadrado da soma com detalhezinho do i ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 3 menos 4i. Vamos reorganizar isso aqui. Lembra que eu tenho aqui uma parcela a ao quadrado, que é independente de i, menos b ao quadrado, que também é independente de i, mais 2a vezes b vezes i, que é igual a 3 menos 4 vezes i. Bem, se nós usarmos aqui uma relação, uma identidade entre eles, perceba que esta soma aqui, ou subtração a quadrado menos b quadrado, é independente de i. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a 3. Então eu tenho que a quadrado menos b quadrado é igual a 3. E 2 vezes a vezes b, e 2 vezes a vezes b é igual a menos 4. Perceba que é o coeficiente da unidade imaginária. Então, menos 4. Isso é igual a menos 4. E nós temos aqui um sistema que nós podemos resolver, achar os valores de A e B, e calcular o módulo da diferença entre os valores de Z. Bem, como é que eu faço isso? Por substituição simples, Pegar aqui, isolar uma variável aqui, vou isolar o B. Lembra que nessa equação o B ele é igual a menos 4 dividido por 2a. Então o b ele é igual a menos, simplificando a expressão, menos 4 por 2 é 2, 2 sobre a. Então b é igual a 2 sobre a. E vou jogar esse valor de b aqui e resolver essa equação. Então a quadrado menos b quadrado. Quem é b quadrado? B quadrado, se o b é menos 2 sobre a, b quadrado vai ser menos 2 sobre a ao quadrado. Tudo isso é igual a 3. Certo? Então a quadrado menos b quadrado, o b é menos 2 sobre a, então menos 2 sobre a ao quadrado, igual a 3. Resolvendo essa equaçãozinha, nós temos que a ao quadrado
menos 4 sobre a ao quadrado. Lembra que o número negativo ao quadrado é positivo. 2 ao quadrado é 4 ao quadrado. Isso é igual a 3. Tirando o mínimo múltiplo comum de toda a expressão, ou seja, multiplicando tudo por a ao quadrado, né, eu vou ter aqui a elevado à quarta potência, né, a ao quadrado vezes a ao quadrado, menos 4 sobre a ao quadrado vezes a ao quadrado, não, menos 4 é igual a 3 vezes a ao quadrado. Tirando o mínimo, ou multiplicando tudo por a ao quadrado. Organizando isso, né, eu tenho que a quarta menos 3 ao quadrado menos 4 igual a 0. Eu caio numa equação biquadrada. Aí é só fazer a ao quadrado igual a k, né? A ao quadrado igual a k, então a quarta é a ao quadrado, então ficaria k ao quadrado menos 3k menos 4 igual a 0. É a letra k, essa é uma outra letra qualquer. É só para você transformar a sua equação em uma equação onde eu posso usar Bhaskara para resolver. Lembra que o delta aqui, olha, o delta aqui é b quadrado menos 4ac, né? Então b é o menos 3b quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então esse seu delta ele vai ser igual a 9, menos com menos mais, 4 vezes 4, 16, mais 16, que é igual a 25. Com isso, nós achamos os valores de k. Então, quem é k, né? K é igual a, pela formulazinha, menos b, então menos 3, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 25, sobre 2a, sobre 2 vezes 1, que vai ser igual a 3, mais ou menos 5 sobre 2. Ou seja, daqui eu tiro dois valores de k. O primeiro valor de k, vou chamar aqui de k1, ele vai ser igual a K1 vai ser igual a 3 mais 5, 8 sobre 2. 8 sobre 2. 8 sobre 2 é igual a 4. Bem, se o K1 é igual a 4, lembra que o K é A ao quadrado, né? Então eu vou ter um A1 ao quadrado. Então esse meu primeiro valor de A1, correspondente a esse K1 ao quadrado, é igual a 4. Então eu tenho dois possíveis valores de A já nessa primeira raiz, né? Nessa primeira raiz dessa equação. 3 mais 5, 8 sobre 2, 4. Como K é igual a 4 e K é A ao quadrado, então eu tiro daqui que o A pode ser, né? Então eu tiro daqui que o A pode ser igual a 2, ou A pode ser igual a menos 2. Então tem meus dois primeiros valores de A. Porém eu tenho outra raiz, né? Tem uma raiz K2. K2. Quem é a raiz? A segunda raiz é 3 menos 5 sobre 2. 3 menos 5? 3 menos 5, menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. Então o K2, como K é igual ao quadrado, vou ter uma segunda opção para o valor de A, que é a opção, né, é o A2, né, A2 associado a essa segunda raiz ao quadrado, que é igual a menos 1. Porém, olha o que acontece. O nosso A, né, tomando cuidado aí com as definições, poderia colocar que o número ao quadrado igual a menos 1 é o I, e o I ao quadrado igual a menos 1, porém, lembra que o A é só a parte real, né? Tem uma parte real e uma parte imaginária. Sua parcela real aqui, nós não temos nenhum número que ao quadrado é igual a menos 1. Então, essa parte aqui da solução, ó, nós desconsideramos. A ao quadrado não pode ser menos 1. A é a parte real desse número complexo. Então, nós temos dois valores de A, 2 e menos 2. Quem é B? B é menos 2 sobre A. Então, vamos
para cada valor de A, né? Então, se A for igual a 2, então o B é igual a, se o A for igual a 2, menos 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 é 1, menos 1. B é igual a menos 1. Se A for igual a menos 2, então, quem é B, né? Se o A for igual a menos 2, 2 dividido por menos 2, 2 dividido por menos 2 é menos 1. Menos 1 com menos, 1. B igual a 1. B igual a 1. Então, nós temos dois possíveis valores, né, para esse número complexo aqui, né? Então, o Z ele vai ser igual a A2 mais BI menos I. Ou Z é igual a A menos 2 mais BI mais 1 vezes I mais I. O que nós queremos? Nós queremos o módulo da diferença entre os valores de Z. Qual é a diferença entre os valores de Z? Fazer aqui Z, a diferença entre os valores de Z. Qual vai ser a diferença entre os valores de Z? Z1 menos Z2, né? Então, Z1 menos Z2 vai ser igual a 2 menos 2, 4. Menos I menos 2I. E aí nós temos o módulo dessa diferença. O módulo da diferença Z1 menos Z2 é a raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, mais 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, que é igual a raiz quadrada de 20. Bem, lembra que 20 é 4 vezes 5, raiz de 4 é 2, né? Então aqui 2 raiz de 5, que é o nosso resultado final, 2 raiz de 5. Nós conferimos com o nosso gabarito aqui, 2 raiz de 5 é a letra B, certo?